No livro do apóstolo João, capítulo 5, versículo 39 e 40, Jesus está falando aos seus contemporâneos judeus dizendo: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Essas palavras de Jesus nos ensinam duas verdades profundas e complementares sobre Cristo e a Bíblia. O próprio Jesus diz isso de uma forma muito clara. São elas mesmas que testificam de mim. Versículo 39. A função principal das Escrituras é testificar de Cristo. Ora, o contexto em que está inserida esta passagem diz respeito ao testemunho acerca de Jesus. Que testemunho pode validar as reivindicações de Jesus de Nazaré? Ele mesmo nos diz. Para começar, ele não se vale de seu próprio testemunho, como podemos ver no versículo 31. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Obviamente, Jesus não está insinuando que esteja dizendo mentiras acerca de si mesmo. Afinal, mais tarde, ele rebate uma crítica dos fariseus, insistindo em que seu testemunho sobre si mesmo é verdadeiro. João, capítulo 8, versículo 14. O que ele está querendo dizer é que uma defesa de causa própria não serve. Seria um tanto suspeito se o único testemunho que possuísse viesse dele próprio. Não. Outro é o que testifica a meu respeito, diz ele em João, no versículo 32. Assim, o testemunho de que se vale não é o seu próprio, nem é um testemunho humano, nem sequer daquela testemunha ilustre, João Batista. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho verdadeiro. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Versículos de João, capítulo 5, versículo 33 ao 34. Portanto, não provém de mim nem de seres humanos de Jesus. É claro que João era a lâmpada que ardia e alumiava. Versículo 35. E eles estavam querendo se alegrar por algum tempo com a sua luz. Mas o testemunho que Jesus reivindicava era maior que o seu próprio testemunho e maior que o testemunho de qualquer ser humano, mesmo de João. Era o testemunho do seu Pai. O Pai que me enviou, esse mesmo, é que tem dado testemunho de mim. E mais, o testemunho do Pai em relação ao Filho assumia duas formas. Em primeiro lugar, ele fora dado através de obras grandiosas, os milagres que o Pai lhe concedera realizar. Mas em segundo lugar, e de uma forma ainda mais direta, fora dado através das Escrituras, que são o testemunho do Pai em relação ao Filho. Os versículos 36 a 39 deixam isso claro no livro de João. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo, é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João, capítulo 5, versículo 36 ao 39. O ensino constante de Jesus era que as Escrituras do Antigo Testamento eram a palavra de Deus testificando dele. Por exemplo, ele disse: Abraão alegrou-se por ver o meu dia. Ou aqui em João, capítulo 5, versículo 46, Moisés escreveu a meu respeito. Outra vez, as Escrituras testificam de mim. Versículo 39, do capítulo 5 de João. No início do seu ministério, quando foi adorar na sinagoga em Nazaré, ele leu Isaías 61, que falava sobre a missão do Messias e a mensagem de libertação, e acrescentou: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Lucas, capítulo 4, versículo 21.
Em outras palavras, se vocês querem saber sobre quem o profeta estava escrevendo, ele estava escrevendo sobre mim, diz Jesus. Jesus continuou dizendo coisas desse tipo ao longo de todo o seu ministério. Mesmo após a ressurreição, não mudou de ideia, pois expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas, capítulo 24, versículo 27. Portanto, do começo ao fim de seu ministério, Jesus declarou que todo o testemunho profético do Antigo Testamento, em toda a sua rica diversidade, convergia nele. As Escrituras testificam de mim. Mas os judeus contemporâneos de Jesus não perceberam isso. Eles eram diligentes no estudo do Antigo Testamento e não há razão para discutirmos isso. Examinai as Escrituras, disse Jesus. Eles estudavam. Gastavam horas e horas no exame mais meticuloso das minúcias das Escrituras do Antigo Testamento. Costumavam contar o número de palavras, até o número das letras de cada livro da Bíblia. Sabiam que lhes foram confiados os oráculos de Deus, Romanos capítulo 3, versículo 2. De certa forma, acreditavam que o acúmulo de conhecimentos detalhados da Bíblia podia conduzi-los a um relacionamento correto com Deus. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Que coisa mais estranha imaginar que as Escrituras em si pudessem dar vida eterna. As Escrituras mostram que Jesus é o doador da vida e insistem que seus leitores procurem a vida nele. Mas em vez de irem a Cristo para encontrar vida, eles achavam que poderiam encontrar a vida na própria Escritura. É como conseguir uma receita médica e tomar a receita em vez do remédio. Alguns de nós cometem o mesmo engano. Temos uma atitude quase supersticiosa em relação à leitura da Bíblia, como se ela tivesse algum efeito mágico. Mas não há mágica alguma na Bíblia ou na leitura mecânica de suas páginas. Não, a palavra escrita aponta para a palavra viva e nos diz: vá para Jesus. Se não formos até o Jesus que ela indica, perdemos de vista todo o propósito da leitura bíblica. Os cristãos evangélicos não são ou não deveriam ser aquilo de que às vezes são acusados: bibliolatras, adoradores da Bíblia. Não adoramos a Bíblia, adoramos o Cristo da Bíblia. Imaginemos um jovem apaixonado. Ele tem uma namorada que lhe cativou o coração. Ou, na verdade, pode até ser sua noiva ou esposa, e ele está tremendamente apaixonado por ela. Por isso, ele carrega uma fotografia de sua amada na carteira para lembrar dela quando está longe. Às vezes, quando ninguém está olhando, ele pode até pegar a fotografia e lhe cravar um beijo sorrateiro. Mas beijar uma fotografia não chega a substituir um beijo de verdade. A Bíblia também é assim. Só a amamos porque amamos a pessoa de quem ela fala. Essa é a chave principal para entendermos as Escrituras. A Bíblia é o retrato de Jesus pintado por Deus. Ela testifica dele. Portanto, sempre que lemos a Bíblia, precisamos procurar Jesus. Por exemplo, a lei do Antigo Testamento é nosso tutor para nos levar a Cristo, como está em Gálatas 3, versículo 24. Ela nos condena por causa de nossa desobediência, fazendo com que Cristo nos seja indispensável. Ela nos conduz a Ele e só podemos encontrar perdão através dele. Depois, os sacrifícios do Antigo Testamento são um prenúncio daquele sacrifício perfeito que foi oferecido sobre a cruz, de uma vez por todas, por nossos pecados. O sacrifício de Cristo para nossa redenção. Outro exemplo é o ensino dos profetas do Antigo Testamento, que predissem a vinda do Messias. Eles falam sobre ele como um rei da linhagem de Davi, em cujo reinado haverá paz, justiça e estabilidade.
Escrevem sobre ele como a semente de Abraão, através de quem todas as nações do mundo serão abençoadas. Eles o retratam como o servo sofredor de Deus, que morrerá pelos pecados do povo, e como o filho do homem vindo nas nuvens do céu, a quem todos os homens irão servir. Todas essas ricas imagens da profecia do Antigo Testamento testificam de Cristo. Quando entramos no Novo Testamento, Jesus Cristo passa a ser enfocado de uma maneira ainda mais clara. Os evangelhos estão repletos dele. Falam de seu nascimento e ministério público, de suas palavras e obras, de sua morte e ressurreição e de sua ascensão e dádiva do Espírito Santo. O livro de Atos nos diz o que Jesus continuou a fazer e a ensinar através dos apóstolos, a quem havia escolhido e comissionado. As cartas dos apóstolos apresentam a glória de Jesus em sua pessoa divino-humana e sua obra salvadora. Quando chegamos ao último livro da Bíblia, o Apocalipse, este também está repleto de Cristo. Ali o vemos vigiando as igrejas na terra, dividindo com Deus o trono celestial, seguindo em frente, lutando sobre um cavalo branco e vindo em poder e glória. Os antigos escritores costumavam dizer que, assim como na Inglaterra, cada trilha e cada alameda do campo, ligando-se umas às outras, por fim nos conduzem a Londres. Cada versículo e cada parágrafo da Bíblia, ligados uns aos outros, por fim nos conduzem a Cristo. As Escrituras testificam dele. Essa é a primeira verdade que é ensinada de uma forma bem clara. Ao declarar que as Escrituras testificam dele, o próprio Jesus está testificando delas. Quando falou sobre o testemunho de João Batista, ele se referiu a isso como algo humano. João, capítulo 5, versículo 33 a 34. E acrescentou que o testemunho a seu favor não era humano. O testemunho que possuía era maior. Era o testemunho de seu Pai, através de suas obras e sua palavra. Portanto, Jesus afirma claramente que as Escrituras do Antigo Testamento são as palavras de seu Pai e que esse testemunho bíblico não é humano, mas divino. Isso também fazia parte do ensino constante de Jesus. De fato, a razão principal pela qual desejamos nos submeter à autoridade da Bíblia é que Jesus Cristo a autenticou, atribuindo-lhe autoridade divina. Para entendermos esse ponto, e é necessário que o entendamos, precisamos fazer uma distinção entre o Antigo Testamento e o Novo. A Bíblia, é claro, compreende ambos, mas Jesus nasceu, viveu e morreu no meio, entre os dois. Como resultado, o modo como autenticou um é diferente do modo como autenticou o outro. Ele reviu o Antigo Testamento, ele previu o Novo Testamento, mas autenticou a ambos. Jesus não o descreveu apenas como a palavra e o testemunho do Pai. Ele disse também que a Escritura não pode falhar. João, capítulo 10, versículo 35. No começo do Sermão do Monte, declarou: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Sua atitude pessoal em relação às Escrituras do Antigo Testamento era de reverente submissão, pois acreditava que, submetendo-se à palavra de Deus escrita, estava se submetendo à palavra do Pai. Acreditando que ela era de origem divina, ele interpretou sua própria missão messiânica à luz do testemunho profético nela contido. E acrescentou que era necessário que certas coisas acontecessem porque era necessário que as Escrituras fossem cumpridas. Além disso, Jesus obedeceu às determinações morais do Antigo Testamento, como na hora da tentação no deserto da Judéia, quando ele ordenou que o diabo o deixasse,
em função daquilo que estava escrito na palavra. Por mais sutis que fossem as insinuações de Satanás, Jesus estava preparado para não ouvir nem negociar. Ele estava decidido a obedecer a Deus, não ao diabo, e para ele o que estava registrado nas Escrituras fechava a questão. Jesus também usou as Escrituras como base para seus argumentos em todas as discussões com os líderes religiosos daqueles dias. Com frequência, ele se envolvia em controvérsias e em todas as ocasiões era para as Escrituras que apelava. Ele criticou os fariseus por acrescentarem suas tradições às Escrituras e os saduceus por subtraírem delas o sobrenatural. Assim, Jesus exaltou as Escrituras como a palavra de seu Pai, para se crer e obedecer. Ele não admitia qualquer desvio dela, fosse por acréscimo ou por subtração. Obviamente, Jesus declarou que com ele cumpria-se o tempo e que, portanto, a época da expectativa havia terminado. Como seus seguidores logo reconheceram, isso significava que os gentios deviam ser admitidos no reino de Deus em termos de igualdade com os judeus e que o sistema cerimonial judaico, incluindo as leis dietéticas, Marcos capítulo 7, versículo 19, e, acima de tudo, todos os seus sacrifícios de sangue havia se tornado obsoleto. Mas o Novo Testamento não contém nenhum exemplo de Jesus discordando do ensino doutrinário ou ético do Antigo Testamento. Pelo contrário, sua reação foi contra as distorções e falsas interpretações que eles faziam a partir dos escritos do Antigo Testamento. Foi essa a questão abordada por ele no Sermão do Monte, em que, na verdade, ele disse 6 vezes: "Vocês ouviram isso, mas eu lhes digo algo diferente." Aquilo que eles tinham ouvido eram as chamadas tradições dos antigos. Era contra isso que ele estava lançando críticas, não era contra os ensinos da lei de Moisés, pois Jesus aceitava aquilo que estava nas Escrituras como a palavra do Pai. Se é assim, e as evidências são esmagadoras, precisamos acrescentar que o discípulo não está acima do seu mestre. E é inconcebível que um cristão que veja em Jesus o seu mestre e Senhor tenha sobre o Antigo Testamento um conceito que seja inferior ao que ele teve. Qual o sentido de chamar Jesus de mestre e Senhor e então discordar dele? Não temos a liberdade de discordar dele. Sua perspectiva das Escrituras deve tornar-se a nossa. Se ele creu nas Escrituras, nós também devemos. Se ele obedeceu às Escrituras, devemos fazer o mesmo. Ele endossou enfaticamente a autoridade delas. Assim como no Antigo Testamento, Deus chamou os profetas para registrar e interpretar o que ele estava fazendo, e depois enviou-os para ensinar aos filhos de Israel. Jesus também chamou os apóstolos para registrar e interpretar aquilo que estava fazendo e dizendo, e então enviou-os para que ensinassem a igreja e até o mundo. Este é o sentido da palavra apóstolos, uma pessoa enviada numa missão com uma mensagem. Esse paralelo entre os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento era deliberado. Jesus escolheu 12 para estar com ele, ouvir suas palavras, ver suas obras e então testemunhar sobre aquilo que haviam visto e ouvido. A seguir, ele lhes prometeu o Espírito Santo para lhes lembrar e suplementar os seus ensinos, conduzindo-os a toda a verdade. João capítulo 14, 25 a 26 e João capítulo 16, versículo 12 e 13. Isso explica porque Jesus podia dizer aos discípulos: "Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. Quem vos recebe, a mim me recebe. Quem vos rejeitar, a mim me rejeita." Mateus capítulo 10, versículo 40. Em outras palavras, ele os investiu com sua autoridade,
de modo que a atitude das pessoas em relação ao ensino dos apóstolos espalharia a atitude delas em relação a Cristo. Mais tarde, Jesus acrescentou Paulo e talvez um ou dois mais ao grupo de apóstolos, investindo-os com a mesma autoridade apostólica. Os próprios apóstolos reconheciam a autoridade sem igual que haviam recebido como mestres da igreja. Em certas ocasiões, não hesitaram em se igualar aos profetas do Antigo Testamento, já que eles também foram portadores da palavra de Deus. Eles falaram e escreveram em nome de Jesus Cristo com a autoridade dele. Estabeleceram mandamentos e esperavam obediência. Eles chegaram a dar instruções para que suas cartas fossem lidas na reunião pública, quando os cristãos se reuniam para adorar, colocando-as dessa forma no mesmo nível das Escrituras do Antigo Testamento. Essa é a origem do costume que vigora até hoje de ler na igreja um texto do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. Um exemplo marcante da consciência que Paulo tinha de sua própria autoridade apostólica ocorre na sua carta aos Gálatas. Ele havia escalado as montanhas de Taurus até o planalto da Galácia para visitá-los, chegando lá doente, mencionando alguma deformidade que talvez estivesse afetando sua visão. Paulo continua: não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 4, versículo 14. Eles não só haviam recebido a Paulo como um anjo ou mensageiro de Deus, mas, na verdade, haviam lhe dado ouvidos como se fosse o próprio Jesus Cristo. Note-se que ele não os repreendeu por isso. Ele não diz: o que vocês tinham na cabeça para prestarem a mim a deferência que deveriam prestar a Cristo? Pelo contrário, aplaude-os pelo modo como foi tratado. Não foi uma simples cortesia cristã que os motivara a acolher um estranho. Era mais que isso. Eles haviam reconhecido em Paulo um mensageiro divino, um apóstolo que chegara em nome de Jesus, com a autoridade deste. Assim, os Gálatas o receberam como se fosse Cristo. Não foram apenas os apóstolos que entenderam a autoridade que haviam recebido para o ensino. A igreja primitiva também entendeu. Assim que morreram todos os apóstolos, os líderes da igreja entenderam que tinham entrado em uma nova era pós-apostólica. Já não havia na igreja alguém com a autoridade de um Paulo, um Pedro ou um João. Inácio, bispo de Antioquia, talvez seja o primeiro exemplo mais claro disso, e em cerca de 110 depois de Cristo, pouco depois da morte de João, o último apóstolo sobrevivente. Em sua viagem a Roma para ser executado, Inácio escreveu algumas cartas aos Efésios, Romanos, Tralianos e outros. Nelas escreveu várias vezes: não vos lanço mandamentos, como Pedro ou Paulo, pois não sou um apóstolo, mas um condenado. Na época, Inácio era bispo da igreja. De fato, ele foi uma das primeiras testemunhas da ascensão do episcopado. Mas, apesar de ser bispo, ele sabia que não era apóstolo e que, portanto, não possuía autoridade apostólica. A igreja primitiva entendeu claramente essa diferença. Assim, quando chegou a hora de estabelecer o cânon do Novo Testamento, no século III, a apostolicidade era a prova da canonicidade. As perguntas essenciais que deveriam ser feitas a um livro em questão eram estas: foi escrito por um apóstolo? Se não, vem do círculo dos apóstolos? Contém o ensino dos apóstolos? Tem o imprimatur dos apóstolos? Se fosse provado que um livro é apostólico por um desses meios, essa obra teria um lugar seguro dentro do cânon das Escrituras do Novo Testamento. É extremamente importante recobrar hoje essa compreensão da autoridade singular dos apóstolos de Cristo, pois a igreja contemporânea não possui apóstolos.
Com certeza existem missionários e líderes de diferentes tipos que podem estar exercendo um ministério apostólico, mas não há apóstolos como os 12 ou Paulo, que foram testemunhas oculares do Senhor ressuscitado e que dele receberam comissão e inspiração especiais. Portanto, não temos o direito de desconsiderar seus ensinamentos, como se fossem meras opiniões. Eles não estavam falando ou escrevendo em seu próprio nome, mas sim em nome de Cristo. Nós cremos nas Escrituras por causa de Cristo. Ele endossou o Antigo Testamento e providenciou para que o Novo Testamento fosse escrito, ao conceder aos apóstolos sua autoridade. Portanto, nós recebemos a Bíblia das mãos de Jesus Cristo. Foi ele que a investiu com sua própria autoridade. E se estamos decididos a nos submeter a ele, estamos decididos a nos submeter às Escrituras. Nossa doutrina das Escrituras está atada à nossa lealdade a Jesus Cristo. Se ele é nosso mestre e Senhor, não temos liberdade para discordar dele. Nossa perspectiva das Escrituras deve ser a dele. Nesse ponto, algumas pessoas levantam uma objeção razoável. As Escrituras testificam de Cristo e Cristo testifica das Escrituras, dizem elas, resumindo com exatidão o que temos dito. Mas não é certo que esse testemunho recíproco de cada um testemunhando em favor do outro é um argumento circular? Será que não pressupõe a própria verdade que você está tentando provar? Ou seja, para demonstrar a inspiração das Escrituras, você apela para o ensino de Jesus. Mas você só acredita no ensino de Jesus por causa da inspiração das Escrituras. Será que isso não é um argumento circular e, portanto, nulo? Bem, é importante enfrentar essa objeção. Mas, na realidade, o argumento aqui foi mal elaborado, pois o raciocínio é linear e não circular. Deixe-me explicar. Quando ouvimos pela primeira vez o testemunho bíblico acerca de Jesus, lemos o Novo Testamento sem uma doutrina preconcebida de inspiração. Nós a aceitamos simplesmente como uma coleção de documentos históricos do primeiro século, como de fato são. Entretanto, por meio desse testemunho histórico, à parte de qualquer teoria sobre inspiração bíblica, o Espírito Santo nos leva à fé em Cristo. Então, esse Jesus, em quem passamos a crer, envia-nos de volta à Bíblia e nos dá, em seu ensino, uma doutrina das Escrituras que não tínhamos quando começamos nossa leitura. Pois aí Jesus nos diz que aquele testemunho histórico é também um testemunho divino e que seu Pai está testificando dele através da ação divina dos profetas e apóstolos. Peço que, sempre que ler a Bíblia, lembre-se do seu propósito principal. As Escrituras são um testemunho do Pai em favor do Filho. Elas apontam para ele. Elas nos dizem: vá a ele para encontrar a vida abundante nele. Portanto, qualquer preocupação com o texto bíblico que não nos leve a um compromisso mais forte com Jesus Cristo na fé, no amor, na adoração e na obediência é uma perversão grave que nos coloca sob a condenação de Jesus. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim, de quem elas testificam, para terdes vida. A Escritura, como Lutero costumava dizer, é a manjedoura ou o berço em que repousa o menino Jesus. Não fiquemos a inspecionar o berço, esquecendo de adorar o bebê. Podemos dizer que a Bíblia é a estrela que ainda conduz a pessoas sábias até Jesus. Não vamos permitir que nossa curiosidade astronômica nos preocupe tanto a ponto de perdermos a casa a qual ela está nos levando, onde está o próprio Deus menino. Uma vez mais, poderíamos dizer: a Bíblia é a caixa onde está exposta a joia de Jesus Cristo. Não fiquemos a admirar a caixa, fechando os olhos para a joia. Certa vez, o Dr. Christopher
Chavassi, antigo bispo de Rochester, formulou essa questão de maneira admirável ao dizer: a Bíblia é o retrato de nosso Senhor Jesus Cristo. Os evangelhos são a própria figura dentro do retrato. O Antigo Testamento é a paisagem de fundo que converge para a figura divina, aponta em direção a ela e é absolutamente necessária para a composição como um todo. As epístolas servem como vestimentas e equipamentos, explicando e descrevendo a figura. E quando, então, estudamos, pela leitura da Bíblia, o retrato como um todo grandioso, acontece um milagre. A figura ganha vida e, descendo da tela da palavra escrita, o próprio Cristo eterno da história de Emaús torna-se nosso mestre bíblico para interpretar para nós o que consta a respeito de si em todas as Escrituras. Não basta possuir uma Bíblia, ler a Bíblia, amar a Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia. Precisamos nos perguntar: será que o Cristo da Bíblia é o centro das nossas vidas? Se não, toda a nossa leitura bíblica está sendo fútil, pois esse é o fim para o qual a Bíblia deveria ser o meio.